Alô, vocês ligados aqui no Fogão Net, nesse canal maravilhoso, começando mais um Bate-Bola Fogão Net, nosso encontro semanal para falar sobre Botafogo, quase um game show das tardes de domingo na antiga televisão brasileira, não é mesmo? Peço antes de mais nada para o senhor, para a senhora deixar o like, comentar, compartilhar. Isso ajuda o canal a continuar crescendo, você só gasta o dedo. Se gostou do conteúdo, compartilha. Lembrando que os membros assinantes do Clube Fogão Net têm acesso antecipado ao programa e aos cortes que serão derivados desse programa. Então fiquem ligados aí. E vale lembrar também que durante a semana é liberado o episódio completo no Spotify para você voltar do trabalho nos ouvindo aqui. Hoje eu recebo meu irmão, meu amigo, meu irmão camarada, Erasmo Carlos, brincadeira, Bento do Acesso Total, o programa que revolucionou o Globoplay, rapaz. Praticamente eu não vejo nada tão forte assim, nem aquela série do Jogo do Bicho chegou perto do Acesso Total no Globoplay e do glorioso Connection. Bento, muito obrigado pelo seu tempo, antes de mais nada, cara, por disponibilizar seu tempo aqui para conversar com a gente, para participar da brincadeira. Como você está, meu querido? Que é isso, Léo. Pô, eu que te agradeço. Tudo bem? Tudo bem a todo mundo aí? Prazer todo meu estar aqui no Fogonete, participando aí com você desse seu novo quadro. Meu amigo, vamos embora. Estou bem pronto para o desafio Raul Gil Alvinegro. Que é o correto, né? O senhor sabe que aqui nós trabalhamos com a escola de Raul Gil e João Kleber de televisão. A polêmica vem em primeiro lugar. Os fatos vêm depois, rapaz. Então você verá isso nos nossos jogos, que a audiência conhece muito bem. Mas antes da gente ir para os quadros, Beto, como você está vendo o Botafogo no geral na sua vida, meu querido? Nossa Senhora. Cara, Léo, eu tô no famoso ano sabático, assim. Eu me dei um ano sabático de me irritar com o Botafogo. Obviamente que eu falhei miseravelmente, porque eu me irrito muito com o Botafogo, mas até o dia. Vamos botar aí, vamos cravar um ano então. Até o dia 8 de dezembro eu vou ficar tentando curtir os meus pets da camisa, torcendo aí pela essa vaguinha da Libertadores, que é o que sobrou pra gente. Não tem muito jeito. Mas, cara, foi um ano bem chato, né? Nossa Senhora. Sim, foi um ano bem chato, bem confuso. Tomara que seja um ano de aprendizado de muitas coisas. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer em 2026. Espero que seja melhor, mas a perspectiva não é muito boa até agora. Mas, cara, só nos resta fazer o que a gente sempre faz, né? Pegar o carrinho, ir com gente dentro, torcer pro Botafogo, tentar ser feliz. É, você acha que foi um ano, vamos dizer, de ressaca geral do Botafogo? A ressaca, a gente chegou num sonho que a gente tinha a vida toda, que em algum momento a gente até chegou a imaginar, cara, isso é inimaginável. For ganhar a Libertadores. Chegou um momento que a gente disse, pô, só de jogar eu já estou feliz. Você acha que teve também um pouco de ressaca no âmbito geral? Ou você acha que é que as coisas não caminharam bem mesmo e acabou combinando até num público mais baixo? Começou tudo errado, né, Léo? Começou já errado na escolha lá na pré-temporada, enfim, já começando sem treinador. A gente já sabia que não ia ter o Arthur Jorge para a pré-temporada e, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? 3 meses para conseguir um treinador, quando consegue, né, aquela Brastemp toda, e aí, assim, em relação à ressaca, não deveria ser, Uhum. porque se você pensar em termos da SAF, tudo era para ser uma continuidade de projeto, né? Cada ano a gente está subindo aí uma prateleira. A sensação que eu tenho é que a gente subiu algumas prateleiras no ano de 2024 que a gente não estava preparado para subir. E quando a gente viu, a gente estava muito alto e teve que descer um degrau, sabe como é que foi? Assim, a gente, opa, olhou para baixo, está muito alto isso aqui, vamos descer um pouquinho que a gente não tem como continuar daqui. É a sensação que me passa, assim. Tinha tudo para ser um ano muito legal, né? A gente teve um mundial de clubes que a gente poderia ter aproveitado muito mais, poderia ter ido até um pouco mais além. Tivemos alguns lampejos de felicidade nessa temporada, né? Como a vitória contra o PSG, que eu estava lá, de corpo e alma, E e vi aquele coração? momento ali, que foi espetacular, de coração feito. Mas, pô, cara, desde a final da Libertadores, assim, até junho desse ano, eu vivi loucuras, assim, né? Teve a final da Liberta, em Buenos Aires, aí aqueles 10 dias maravilhosos até o Campeonato Brasileiro.
Depois eu já emendei, fui para Doha para ver o Intercontinental. Aí já voltei indo para a Recopa, já fui para a Supercopa do Brasil e depois fui para o Mundial. Então, tipo assim, tudo parecia ser um sonho, mas enfim, o sonho foi se tornando um pouco mais realidade da metade do ano para cá. Não foi um ano, não foi um ano que dava para ter sido divertido e com algumas conquistas legais, mas enfim, a gente torce para melhorar. É, eu concordo com você, talvez seja e fique muito mais de aprendizado, né. Tenha sido aquele ano que a gente puxou a corda muito ano passado, ela voltou um pouco, que é natural voltar quando puxa a corda muito, e você volte ao projeto ano que vem. Eu estou muito contigo nessa aí, Espera, né, irmão. Léo? A gente É o que eu espero, espera. é a minha torcida, né, se eu for é a Exatamente. minha torcida. Espera que tenha sido um ano de aprendizado, né? Quem tem que aprender, a gente só Sim. sabe se aprendeu. Ele falou em entrevista: "Ah, posso enumerar 20 erros", isso pra mim já é um pulo, né. Mais do que isso eu É não verdade. espero grandes coisas. Eu não acho que ele ia falar que o texto vai aparecer: "Pô, vou pedir desculpa", não vai, irmão. Ela falou: "Ó, teve erros, posso enumerar 20, se fossem 20 de setembro, então agora pode ter 25". E, cara, continuar com o projeto, que é um projeto que deu muito certo no Botafogo, é o que eu torço. Se vai acontecer ou não, essa briga da Eagle, o que acontece, me deixa muito cabreiro. Eu admito, eu fico É. com o pé atrás com essa briga da Eagle, que eu acho que é o principal problema para o Botafogo. Continuar, pode ter sido um ano de aprendizado. A gente ganhou ano passado, como tu disse muito bem, esticou a corda voltou para o nosso lado, mesmo assim, está em G6 no Campeonato Brasileiro, G5, tem um elenco que, se as coisas continuassem normais, no Botafogo continuar normal no Botafogo, tu diz, pô, dá para esse elenco aí, se a gente com alguns reforços, esse, briga de novo por tudo, cara. Com esse elenco aí, ajuste o técnico, etc. Então, hoje, o meu desejo é muito mais fora de campo do que até dentro. Dentro de campo, se as coisas continuarem, tu rejuvenesceu o elenco, tem a garotada aí, Montoro, Jorda Barreira, que pode render muito para o Botafogo, até dentro de campo, Danilo, muito bom jogador. Fico muito, minha questão é torcida mesmo para as coisas darem certo. É, e torcer também para, assim, isso tudo que você falou se concretizar, né? A gente não sabe É claro. qual é o fôlego financeiro do Botafogo para o ano que vem, até para esses jogadores ficarem, né? A gente não sabe o Danilo, a gente tem condição de manter um Danilo, Montório vai precisar ser vendido rapidamente para pagar alguma conta. A gente está nadando de olhos fechados aí num oceano. Exatamente. Essa que é a minha questão. A minha questão é muito mais fora de campo hoje. Meu anseio é esse extra-campo do que o campo em si. Se tu virasse para mim, Léo, na condição normal de temperatura e pressão, pô, viramos o ano, vamos continuar com investimento. Não precisa ser coisa megalomaníaca, mas com investimento, mantendo essa base, eu ia estar, pô, bem mais tranquilo. Eu ia estar, porra, ali pontualmente, com aquelas contratação meio de scout, o cara acha ali no Azerbaijão, um cara que ninguém viu na vida, ali para a ponta de e dá certo. Pô, esse time briga de novo, meu irmão. Essa, É, até com tudo que deu errado esse ano, a gente ainda está em sexto do brasileiro, é loucura. não, com certeza, cara. Para você ver, né, como a base ainda estava forte, que o Botafogo a gente fala, pô, que ano. Eu ouço muito a galera falar, pô, que ano não sei o quê, que ano não sei o quê. Pô, mas tá em sexto, né? Mostra como houve uma quebra de perspectiva, ó, não de perspectiva, né? De expectativa houve essa quebra, né? Porque todo mundo, quando tu Total. chega no topo, eu estava vendo uma entrevista outro dia do Derek Jeter, que é um dos maiores ídolos da história do Yankees, né? Um vencedor, cinco. Aí perguntaram para ele: pô, se esse time ganhar esse ano, perder a final esse ano, que é a coisa mais difícil chegar na final da World Series, é um fracasso? Ele é, porque eles ganharam ano passado. Quando tu chega no topo, só tem outro lugar para tu ir, irmão. É continuar no topo. Se tu desce um Exato. degrau, é fracasso. Então, há essa quebra de expectativa natural, ainda mais do jeito que foi, né? Que a gente tinha expectativa de brigar por tudo e chegou nem perto de lutar por título. Poderia ter buscado uma Copa, mas é por aí. Poderia ter beliscado também, a gente fica com a sensação, até depois de jogos como foi esse do Vasco, assim, que a gente tinha pelo Sim, menos um time que daria para ter brigado mais seriamente num G4 da vida, sabe? Pelo menos um G4. E o Botafogo nunca se mostrou nem disposto a disputar as primeiras posições do campeonato. Isso que deixa, acho que, mais frustrado. Assim. Um time sim. Eu acho que o que, Botafogo não chegou em quarto em nenhum momento do brasileiro. O Botafogo acho que não pois chegou é, no dia 4. Se eu posso estar enganado. eu acho, aí é o que eu acho muito decepcionante. Assim. Acho que a gente Claro. tinha que ter se mantido ali em cima. Também acho. Isso daí foi uma queda, talvez, de expectativa muito grande, né? Poderia ter mantido ali em cima, mas espero que corrija para o ano que vem. Bento, ano que passado Bom, foi um ano histórico para o Botafogo. Moldou muitos jogadores como ídolos,
reacendeu histórias antigas? O senhor gosta de comparar jogadores, épocas diferentes? O senhor se acha apto a esse tipo de desafio? Eu sei que eu não tenho opção aqui também, né, Léo? Eu já sei que o senhor vem aí com cheio das maldades, né, no seu quadro, mas, cara, eu gosto de comparar sempre com contexto, né? Comparar jogadores de épocas diferentes, acho que você tem que botar contextos, mas vamos embora. Então vamos para o nosso primeiro quadro, que é o confronto direto, meu amigo Bento. Que eu vou te falar dois jogadores do Botafogo, já está aqui na tela, e o senhor vai escolher um sem ficar em cima do muro. Tá fechado? Fechado. Então Vou vamos de primeira. escolher. Pode. Gatito ou John? Tá? Pode só dar contexto ou só tem que tacar na lata e ir embora? Não, o senhor pode se justificar, por favor. Beleza. Vou usar sempre o mesmo critério então para todos, tá? Fechado. Entre esses dois, tem um carinho, uma admiração muito maior pelo Gatito, pela história que ele tem dentro do clube, pela identificação, por tudo que ele viveu, por ter vindo do momento das vacas magras e ter passado até o ápice da Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro, pela liderança que ele sempre foi, pelo respeito que ele sempre teve pelo clube. Eu, particularmente, gosto do Gatito a ponto dele ser um ídolo para mim, tem camisa do Gatito, enfim, amo o Gatito demais. Mas daqui a 30 anos, quando a gente olhar para trás, eu acho que a gente tem que lembrar sempre do goleiro que foi peça fundamental para a conquista da Libertadores, colocando o asterisco que o Gatito também foi muito importante para a disputa da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, principalmente. Eu nunca vou esquecer daquela defesa que ele faz contra o Inter, que a gente ganha de 1-0. Uma defesa absurda naquele jogo que, para mim, foi o jogo que a gente jogou de ressaca e basicamente conquistamos o campeonato ali. Mas eu fico com goleiro por goleiro, eu fico com o João. Boa. Seguimos aqui. Jefferson ou Manga? Com todo o respeito histórico que o Manga tem que ter entre os maiores da história do Botafogo, tudo que eu falei do Gatito se aplica ao Jefferson e eu acho que tem uma coisa que ajuda muito também, que assim, eu não posso ignorar o fato que o Jefferson é o terceiro jogador que mais vestiu a nossa camisa. Assim. Eu acho isso um absurdo ele ser só abaixo de Garrincha e Milton Santos. Não nessa ordem, na verdade, Milton Santos e Garrincha. Então, Jefferson. Perfeito. Mauro Galvão ou Bastos? Vamos lá. Zagueiro por zagueiro, Mauro Galvão, eu acho que foi mais zagueiro. Mas eu vou usar o mesmo critério e eu acho que eu vou de Bastos na história do Botafogo. Bastos pela Porque para história no mim o Botafogo. Bastos, cara, eu acho que o Bastos ano passado, até ele se machucar na reta final, ele foi o melhor zagueiro da América do Sul. Assim. Eu acho que o Bastos fez ano passado uma coisa absurda. Não que o Mauro Galvão não tenha sido, tá? Para mim o Mauro Galvão também foi o melhor zagueiro do Brasil durante um tempo. Mas eu acho que, até porque eu vi mais do Bastos do que o Mauro Galvão. Era pequeno quando o Mauro Galvão jogava, então sei muito mais por histórico do que qualquer coisa, mas assim, eu vou ficar com a lembrança do que Bastos fez ano passado, foi com Bastos. Não, o que o Bastos jogou ano passado é uma Polêmica, enormidade. Não, cara. polêmica. Essa é O legal polêmica. do quadro aqui, Beto, eu acho que é um fio condutor e não tem certo ou errado. É a tua percepção da história do Botafogo. É como você Ah, viu o beleza. Botafogo. É como você viveu o Botafogo. Então não tem certo ou errado. Eu me lembro que ano passado eu brinquei que o Bastos era o Mauro Galvão desse século. Sabe por quê? Porque o cara jogava do lado dele e jogava bem. O Alter jogou bem do Exatamente. lado do Bastos um tempo. Ele foi titular o primeiro É turno verdade. quase todo, o É Alter. verdade. Então, justíssimo, cara. O Bastos jogou uma barbaridade ano passado. O Mauro Barbaridade. Galvão Acho que o Mauro também. Galvão mais zagueiro que o Bastos, tá? Mas eu Sim, fico com o Bastos. claro. Muito justo. Seguimos aqui. Gonçalves ou Barbosa? Uhum. Vontade de chorar. Vamos lá. Tá, eu vou fraquejar, não. Vamos nessa. Usar o mesmo critério, cara. Gonçalves, porra, ídolo absurdo. Mas, cara, eu também não posso apagar a conquista da América com Barbosa, cara. Porque esse cara jogou também foi uma barbaridade. Eu acho que, assim, eles conseguiram,
ir além, sabe? Então, assim, para mim, eu não posso apagar isso. Eu tenho que colocar sempre olhando lá da frente, a gente olhar para trás e falar, cara, quem foi o time que conquistou a América? E conquistou uma dobradinha que, porra, só 3 clubes conseguiram na história do Campeonato Brasileiro. E a gente tem que olhar para os caras que comeram a bola no passado. Do lado do Bastos, o Barbosa foi um monstro, sabe? E quando o Bastos se machuca, o Barbosa continua sendo um monstro. Ele lidera ali a defesa no final. Cara, eu fico com o Barbosa. Com dor no coração, assim, mas fico com o Barbosa. Boa. Carly ou Gotardo? Pô, eu amo de paixão o Carly, tá? Amo mesmo, como pessoa e como jogador. Vivi momentos incríveis com o Carly na época do acesso total. Assim, foi uma pessoa que, pô, das melhores que eu conheci na vida, do meio do futebol, mais Gotardo. Mais zagueiro. Foi mais Tu zagueiro e acha foi liderança absurda também. qual temporada renderia mais do acesso total? A do ano passado ou a desse ano? De bastidor. A do ano passado, tudo bem ter o título, né? Posso estar viajando. Assim, no ano passado seria muito mais gostoso de assistir, né, Léo? Seria incrível ter assistido, né? A desse ano, acho que a gente ia ficar muito irritado, né? O tempo todo a gente ia ficar. Ia ser uma série sem um final feliz, né? Ia ser uma série só de desgraça, desgraça, desgraça. Parece Ah, mas aquele alguma episódio do temporada do PSG. Sunderland, né? O episódio de PSG ia ser maravilhoso, né? Ia, pô, consagrar o Paiva de uma forma absurda, mas acho que a gente ia se divertir mais com 2024. Na 2024 é chorar pra burro, pô. Aquele vestiário ali. Pô, você filmando aquele vestiário depois das vitórias da Libertadores deveria ser, pô, absurdo, irmão. Cara, um dos maiores Absurdo. crimes é não ter existido um documentário sobre 2024. Pô, Isso sabe aí, pra tu mim, que por que não teve no Globoplay? Cara, eles fizeram de todo mundo, não fez do Botafogo. não sei. Eu não sei como é que tá o Botafogo hoje para esse tipo de produto, eu não sei qual é a abertura que eles dão, se eles têm interesse nisso. Eu sei que para mim, foi um crime não ter feito nada. Também acho, Não, cara. Achei estranho, nunca não. mais vai acontecer, cara. Não, vai acontecer, cara, mas não Não, da forma que a aconteceu no primeira passado. vez, não, nunca Ah, mais. não, pô. O que a Ano gente viveu ali, passado, nunca mais. não, e, cara, não tem nem expectativa quanto a isso. O que a gente viveu ano passado foi 89. O que a gente viveu ano passado foi 89. Vive uma vez, irmão. Exato. Quem viveu, viveu. Quem É não isso. viveu, vai ouvir a história. É isso. Vai me ouvir contando aí mais 50 anos sobre isso aí, no mínimo. Também achei, Exatamente. cara. Sabe o que eu pensei? Que teria algum. Eu também me iludo fácil. Teria algum documentário do texto, sabe? Que ele falou que Time to Satisfy. Eu falei, vai ter alguma coisa nesse Eu tipo acho que ele está sobre a vida. fazendo, Léo. O problema é que assim, a gente nunca sabe qual é o viés desse tipo de documentário, né? Nunca foi dito nada. Assim, para mim é uma coisa muito mais institucional e muito mais sobre a política dele com a Eagle do que propriamente sobre os bastidores do ano de 2024. Assim. Entendi. Cara, eu sei que eu fui até no Cinefute esse ano, um festival, para quem não conhece, Cinefute é um festival muito legal que acontece todo ano, que é só sobre produtos relacionados ao futebol, né? Produtos audiovisuais. Aí tem documentários, tem filmes e tudo. E acho que assisti uns 5 filmes, foi um dia só dedicado ao Botafogo. Tinha umas coisas interessantes, outras nem tanto, mas tinha produtos bons ali. Mas, cara, nenhum sobre, de fato, aquela câmera escondida de vestiário que você quer ver a magia acontecendo, sabe? E isso daí me frustrou muito. Assim, falei, cara, não é possível. Nem o Botafogo fez, é inacreditável. Também acho, cara. Se bobear, tem mais vídeo do vestiário de 95 do que ano passado, cara. Pô, E olha que teve uns pode. filmes bons. O Jamal conseguiu pegar uns vídeos bons, mas, cara. Pois é, pois é. Vamos seguindo aqui, Bentão. Bora. Próximo. Vitinho ou Alex Telles? Ah, cara, Alex Telles. Alex Telles, pra mim, já tá num patamar de ídolo do Botafogo absurdo. Eu acho que a chegada dele no meio da temporada do ano passado é aquela cereja do bolo que faltava no time, sabe? Ele chega pô, no último momento do fechamento da janela, ninguém esperando mais nada, brota um Alex Telles do absoluto nada e para mim faz toda a diferença na reta final. E pô, sem contar a final, mas tem uma cerejinha com o Vitinho no nosso papo hoje ainda. Então, nesse momento aqui eu fico com o Alex Telles sem pestanejar. Pô, Acho ele um lateral absurdo, absurdo. também acho.
cara, a gente vê quando ele e o Vitinho estão em campo, o sistema defensivo do Botafogo tá Alex Telles, Vitinho e Barbosa, é muito sólido, cara. E foi sólido ano passado. Ficou, deu margem para o Arthur Jorge botar o time com linha mais alta, pressionar o adversário, por causa do sistema defensivo. Os adversários começaram a tremer também. Concordo muito. A chegada dos dois laterais ano passado foi essencial para os títulos. Não É tenho a mínima essencial. dúvida. É essencial. E, Então, pô, fora que temos um gol de final da Alex Telles numa final de Libertadores. Então, no talvez o momento que, pênalti. pô, fala, desculpa. Não, talvez o pênalti mais importante da história do Botafogo. Não, talvez não, com certeza absoluta. Ele bateu É, o pênalti mais importante da nossa história e é. para mim é o gol mais importante dos três, porque para mim é o gol que, cara, sai no momento certo, assim. Porque 1-0 ia ser uma pressão do Atlético que a gente talvez não suportasse, assim. E é tipo o gol da água fria, sabe? É o gol que a gente ainda estava meio eufórico pelo gol do Luiz Henrique, meio sem acreditar quanto tempo o Botafogo ia conseguir segurar aquele placar numa final com a menos, e pimba, pênalti, o cara vai e marca, e você fica assim, porra, não acredito, cara, não acredito, cara. Tu acredita que eu não vi o pênalti no estádio, cara? Eu não vi o pênalti. Eu Você tava tão foi. nervoso. Eu tava tão nervoso do gol do Luiz Henrique, cara, eu tava muito nervoso aquele dia. E eu precisava beber água. Meu irmão, mas eu tava puto, porque a água tava R$ 37 no estádio, um copo d'água. Nem na COP 30 teve uma água R$ 37. Aí eu falei, cara, não vou pagar essa merda, irmão, não vou pagar. Aí eu fui no banheiro, falei, vou tomar água da pia do banheiro, foda. Aí eu fui no banheiro, lavar a mão, lavar o rosto, né? Eu tava muito nervoso mesmo. Aí foi a hora do pênalti. Eu tava no banheiro lavando o rosto de tenso que eu estava naquele momento. Meu Aconteceu o Deus, pênalti. Léo, meu Deus, meu Deus, meu Deus do Eu saí céu. correndo com a cara molhada. Aí eu só vi pelo telão o lance do pênalti. Eu vi Tá o juiz doido. já voltando. A hora que eu cheguei no meu lugarzinho no Monumental antes do jogo, eu só saí com a faixa de campeão. Eu não arredei o pé dali nunca mais. Né? Pô, eu mudei. O meu ingresso era atrás do gol. Aí estava tão cheio atrás do gol do Botafogo. É uma história que ninguém conta, né? Que não vale a pena contar a superlotação do Botafogo. Estava superlotado o setor. Então a polícia começou a deslocar a gente do setor ali de baixo, que era tipo a geral, para cima, e abriu o Uhum. portão para o pessoal ir para o setor central. Aí eu consegui passar para o setor central. Só que eu me desloquei de todo mundo. Eu fiquei sozinho vendo o jogo. Eu vi o jogo sozinho. Caraca, Né? eu vi lá Porque, embaixo, pô, eu vi na geral. mas estava tão cheio ali que eu não conseguia ver nada. Aí o cara abriu o portão, eu falei, eu acho que eu vou lá pro meio. Aí me arrependi depois, sabe? Eu manotei na terra de Godard, eu vou, não vou, vou, não vou, não fui. Me ferrei. Porque eu fiquei vendo o jogo sozinho. Foi legal pra caramba, que eu vi ali no setor central, mas, pô, sem meus amigos ali, quem foi comigo no ônibus, tá maluco. Seguindo aqui, Bentão, César Prates ou Marçal? Cezinha, Saci, faz um gol aí. Marçal, cara, Marçal. Marçal viveu aí momentos bem legais pro Botafogo. Acho que a gente até subestima um pouco a importância do Marçal. Assim, ele chega no primeiro ano de SAF e, enfim, 2023 não foi legal, mas acho que o Marçal foi líder aí por um bom tempo. Estou falando, inclusive, de renovação, né, do Marçal para a próxima temporada agora. Coisa que eu sou, inclusive, a favor nesse atual momento, conjuntura do Botafogo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Assim, Marçal não é um jogador que consegue jogar muitos jogos seguidos, porém, acho que, cara, acho que é um jogador importante, sabe, nessa virada de chave da história do Botafogo, com a SAF entrando, e acho que construiu já uma história muito legal. Jogou jogos importantes ano passado, até no último jogo como zagueiro, contra o São Paulo, então fico com o Marçal. Embora eu goste muito de César Prates, mas acho que esse daí foi até mais fácil. Eu vou te falar que quando eu botei essa disputa, acho que essa tá aí desde o primeiro. Eu achei que seria mais dividido. Eu acho que o Marçal é um dos pouquíssimos que estão invictos aqui. É Um dos mesmo? pouquíssimos, juro, é um dos pouquíssimos que estão invictos aqui, que nunca escolheram o César Prates. E eu achei que ia ter mais gente escolhendo o César Prates, porque teve toda aquela questão do início do século, a torcida gostava muito do César Prates, né? Mas o Muito, Marçal gostava invicto muito. aqui. Me surpreendeu, me É. surpreendeu. Eu achei que fosse ser mais dividido. E tem alguns que eu achei que ia Não, ser mais dividido e não são. Vamos seguindo aqui. eu gosto muito dele, mas o Marçal ganha também. Seguindo aqui. Renato Oito de Ouro ou Ayrton Quebra-Canela? Ah, cara, Renato. Acho que o Renato jogou menos do que podia no Botafogo, mas acho que também é um jogador que teve uma passagem muito legal. Inclusive, poderia estar no subestimado, assim. Porra, foi um prazer ver o Renato jogando com a camisa do Botafogo.
E é outro jogador assim, que sempre pô, mostrou uma identificação bonita com o Botafogo. Teve aquela chegada legal que ele recebe a camisa do Gerson. Foi outra contratação também do absoluto nada, né? Foi fechada numa madrugada, assim, ninguém esperava essa contratação. E, pô, foi bem prazeroso ver o Renato jogar com a camisa 8 do Botafogo. Jogou até menos tempo, porque também teve problema de lesão e tudo. Mas, com todo respeito a Ayrton, mas essa daí o Renato leva. Jogava de Eu terno, né, tenho, o inclusive, Renato? uma Pô, camisa. Eu tenho essa camisa aí do Renato. Eu comprei uma camisa na época do Renato, que o número era dourado. boa, legal. A do Seedorf também teve número dourado, né? Teve. Ou foi toda a coleção dourada, aquela preta? Agora me fugiu. Era uma camisa preta com como se fosse um O Guaracton colete aqui em preto, cima dourado. é É, dourado, né? Ah, me era bem lembrei. bonita essa camisa. Eu gostava dessa camisa. Eu tenho ela aqui, eu gosto muito dela. O senhor é colecionador de camisas do Botafogo, Bento? Infelizmente sou, cara. Eu tenho Quantas, esse mosquitinho me ficou. quantas o senhor tem? Ah, cara, só de jogo oficial, acho que umas 400. De jogo oficial? É, tipo, contando o jogo que eu digo assim, só de kits oficiais, tipo treino, Ah, goleiro, tá. camisa, Ah, aquecimento, umas 400. Tô indo, tô indo nessa onda aí. tá muito mais correto. Caraca, Eu dei camisa muita pra coisa do meu burro, hein? pai também. É Ah, verdade. com certeza. É coisa pra burro, hein? Marlon Gregory. Ah, cara. A dupla é a perfeita, né? Mas pô, não tem como não ser Marlon, capitão do nosso maior título, o cara que deu talvez a maior volta por cima da história do Botafogo, de um jogador que era para ter sido escorraçado num ano e todo mundo queria ver morto na porta do General Severiano pendurado de cabeça para baixo. No ano seguinte, erguendo duas taças, no ano que foi, sendo líder, capitão, jogando uma barbaridade. A Marlon Freitas é um daqueles jogadores também que daqui a 30 anos a gente vai olhar para o passado e vai falar, cara, Marlon Freitas, hein? Vai estar em todos os programas relacionados ao Botafogo possíveis. Acho a história dele muito incrível. E eu, assim, de 2023 para 2024, das pessoas que eu conheço, eu acho que eu sou um dos que mais odiei o Marlon Freitas. Eu odiei num nível, pô, surreal, assim, que hoje em dia eu me envergonho de ter odiado. Mas, pô, eu queria que ele fosse jogar, pô, no Flamengo para poder Tu xingá-lo. odiava mesmo ele, hein, cara? Tu odiava mesmo, hein? Odiava, Pô, odiava, assim, falou, cara, esse cara merece vestir vermelho e preto, esse cara, pô, tem que ir num estádio xingar ele. Mas, pô, não, hoje em dia eu já tem camisa do Marlon, né? Tipo, pô, eu acho que esse cara fez com cabeças fracas tipo a minha, uma coisa sensacional. o Marçal também, né? Ele viveu essa volta por cima, né? São histórias legais, né? De superação, de mostra cara, que um trabalho. O Marlon em nenhum momento apontou dedo, arrumou desculpas, trabalhou calado e deu uma grande Sim, volta por cima, né? Como você falou o muito Marlon bem. também, né? O Marlon também, né? Tem aquela coisa do Instagram do Marlon, de, pô, ele sumir um ano inteiro do Instagram, né? E depois de Eu conquistar falei tudo, até do ele foi Marlon. chama. Ficou Ah, achei que calado você tivesse durante um falando. ano. É, É, pô, os dois, o Marçal e o Marlon, em nenhum momento foram para a mídia apontar dedo. Pipocou porque escolheu o técnico errado. Pipocou porque não tinha diretor. Ficaram calados, meu irmão. Trabalharam e deram a volta por cima. É uma história muito legal de superação, cara. De como, às vezes, tu tá num buraco, tu trabalhando, indo atrás, tu consegue sair de certas situações na vida. Verdade, cara. absurdo, absurdo. Marlon, para mim, Absurdo é demais. absurdo. Tá num patamar da história do Botafogo inacreditável. Verdade. Camilo ou Lodeiro? Essa é Pode boa, falar, hein? né? É. Pô, cara, eu acho que um carinho ao Camilo, mas assim, acho que o Lodeiro foi mais jogador e jogou num time que me agradava mais. Assim. Eu gostava muito do time do Lodeiro de Düsseldorf. Acho que era um belo de um time. Lodeirinho me iludiu. Assim. Lodeirinho me iludiu que a gente ia conquistar alguma coisa legal com aquele time. Não que eu não tenha me iludido na Libertadores também com o Camilo, mas o time do Botafogo com o Sidorf e o Lodeiro era bem melhor. Tu já pensou que, na sua cabeça, que a gente ficou mais perto de ganhar a Libertadores em 2017 com o time do Jair Ventura, cara? Ali ninguém Ô, me Léo, tirou da cabeça. às vezes eu olho para aqueles muros do Newton Santos e penso assim, cara, a gente ficou bem perto de ter que pintar Pimpão e Roger nesse muro aqui. Né?
a gente ficou bem perto disso, né? Isso passou pela nossa cabeça, assim, tipo, pô, a duplinha de Cara, ataque que ganhou a Libertadores. cara, pra tu ver, né? O futebol brasileiro aumentou muito o nível. Cara, Muito. ninguém tira na cabeça. A gente passa do Grêmio ali no Olímpio, né, Olímpio, no estado do Grêmio, a gente era campeão daquela Libertadores, cara. A gente ficou muito perto. Irmão. Foi muito perto. Muito perto, muito perto. Eu fui nesse Eu, jogo eu, aí, pô, assim, eu eu saí do também, estádio com essa sensação. Assim, cara, faltou muito pouco. sim. Eu não saí, sabe, muito triste do estádio, assim. Eu saí frustrado. Mas, cara, sabe quando tu diz, pô, o time do Botafogo, a gente sabia das limitações. E fez um jogo para ganhar. O primeiro tempo do Botafogo foi surreal ali. Se tivesse um Sim, pouco mais de qualidade no sistema ofensivo, o Botafogo tinha feito 2-0 no Grêmio ali, na arena, aquele jogo. sim, Então, sim. eu só fiquei mais puto que a gente chegou no hotel e tinham desligado a água do Ibis, né? A gente foi no Ibis lá perto do aeroporto e tinham desligado a água. Aí Eu tinha me uns lembro que por gremistas lá fora. acaso. Puta, que aí toda Era desgraça feriado lá, se lembra? pô, não lembro desse detalhe. Eu lembro que Era. por acaso fiquei hospedado no mesmo hotel que o Botafogo. E, pô, era uma época que não tinha. O Botafogo não ficava em nenhum hotel extraordinário e era um hotel assim, desses de rede comum. E aí eu me lembro que o hotel estava lotado, assim, eu estava hospedado lá. E os ônibus saíram de lá, né? E A torcida toda os saiu de ônibus lá. saíram de lá da torcida. E, pô, no café da manhã do dia seguinte, assim, surreal, os jogadores estavam tomando café da manhã misturados com os torcedores comuns. E aí eu me lembro de estar na fila, pegando um pão. E eu acho que eu olhei para quem? Foi pro. Cara, não sei se foi do Cearense. Enfim, não me lembro quem foi. Eu falei, pô, cabeça erguida, irmão, a gente vai conquistar outra coisa. Sabe, tipo, uma parada meio surreal que hoje em dia nunca aconteceria, sabe? Você não estaria Uhum. tomando café da manhã com o Patrick de Paulo, com o Danilo, olhar para a cara dele e falar, pô, irmão, fica tranquilo aí que a gente vai ganhar. Nunca vai acontecer isso. Foi Pô, ontem, né? foi Mas do ontem. Cearense ganhando Libertadores, dando palestra hoje em dia. Coisa maravilhosa. Consegui aqui inventar. Sidorf ou Almadinha? Eita! Sim. Absurdo, tá? Absurdo. Esses dois terem jogado para a camisa do Botafogo, tá? Absurdo. Inclusive, adoraria ter visto os dois juntos. Mas, por história, tem que seguir o critério aqui, não tem como. O Almada jogou. É o jogador com passagem mais rápida pelo Botafogo que mais me deixou saudade. Assim, porque, cara, a gente às vezes. Ele não vai estar no meus subestimados, não. Mas, até porque eu acho que ninguém subestima o Almada, só se for maluco. Mas cara, o que o Almada fez pelo Botafogo, sem ser um protagonista de fato, que a gente lembra muito do Luiz Henrique, se lembra muito de Savarino, para mim poderia ter sido facilmente o Rei da América no lugar do Luiz Henrique, não seria nenhum absurdo também. Que pô, a temporada de Savarino é animal. Mas, cara, o Almada, o que esse cara jogou pelo Botafogo, sendo aquele cara do penúltimo passe, né? O que não aparece na estatística, mas é o que cria toda a jogada para o gol acontecer. Pô, esse cara é um absurdo. A gente viu esse cara chegar no Botafogo. A gente pode estar vendo, sei lá, o próximo dono da camisa 10 da seleção argentina pelos próximos muitos anos, assim. Esse cara jogou e ganhou uma Libertadores, um brasileiro pelo Botafogo, porra, como se estivesse ido ali na esquina comprar um pão e voltado para casa. Pô. É inacreditável, assim. Eu sou muito fã da Holanda, muito, muito, muito. Quem sabe da vida dele é o Ranielli, né? Ou quem sabe da vida do Ranielli é o Almada, né? Porque aquele cara do Corinthians que ele quebrou a coluna, deve estar até Ó, hoje. não, e aquele vídeo que fizeram, aquele edit da final da Libertadores, que ele pega a bola e vai pro lado, que fazem uma brincadeira com Garrincha, pô, aquele vídeo dali, não tem uma vez que eu não assisto e não me arrepio e tenha vontade de chorar. Acho aquele vídeo inacreditável, que é o que acaba no gol do Luiz Henrique, né? A jogada inteira. Sim. Ele pega, vai para frente, vai para trás e volta a bola. Pô, maestro. Assim, uma coisa, cara, aquilo dali para mim é para botar aquele vídeo num desses porta-retratos em movimento, enquadra, bota no Louvre e vai ter maluco pagando para ir ver. Eu pago. Vamos embora. Se Eu eu tivesse pago. dinheiro, obviamente. Se eu tivesse dinheiro. Seguindo aqui. Michael Suel ou Rodrigo Beckham? Confesso que tive um crush nos dois, tá? Em suas devidas épocas, assim. Mas Magosuel. Tá, eu vou ser saudosista aí. Eu vou de Rodrigo Bem. Porque a Copa do Brasil de 99 me dói.
E acho que a gente poderia ter levado com o Rodrigo Beckham naquela Copa do Brasil sem ter feito muito esforço e a gente fez cagada. Então vou ficar com o Rodrigo Beckham porque era um jogador que eu gostava demais. Perfeito. Gilson Nunes ou Arthur Jorge? Depende, Não. o que você quer que eu arremesse na cabeça do Gilson Nunes? Ah, não vou seguir aqui. 99 foi foda mesmo. Ai, Sérgio Manuel ou Savarizo? Cara, Léo, vou ter que te adiantar então que o Sérgio Manuel esteve na minha pré-lista de convocados para subestimados. Tá? É, Acho que a gente valoriza pouco o Sérgio Manuel na história do Botafogo. Um jogador absurdo, porém, seguindo o mesmo critério, eu vou ficar com o Savarino. Porque para mim, o Savarino conquista os 2 títulos absurdos do ano passado e, como eu falei agora há pouco, ele poderia ter sido facilmente escolhido o Rei da América no lugar do Luiz Henrique, não seria nenhum absurdo. Então, acho que não tem como também, cara. Acho que daria para os dois jogarem juntos no time, mas no Paro Ímpar eu ia de Savarino em 2024, que foi animal, assim. Mas com todo respeito a um ídolo que eu tenho, que é o Sérgio Manuel. perfeito. Dodô ou Louco Abreu? Louco, porém, Dodô foi meu ídolo de adolescência, até ele sair, obviamente. Foi um jogador que, no tempo que a gente não tinha por muito que torcer, era aquele fio de esperança de tipo, pô, que orgulho que dá torcer pelo Botafogo e ter um cara como o Dodô. Assim, foram os gols mais absurdos que eu vi no Maracanã, na época que o Botafogo só jogava no Maracanã. Que pô, eu me lembro de ir com meu pai ao Maracanã e comprar a camisa do Dodô e falar, pô, Dodô joga no meu clube. Eu me lembro de uma capa do lance que era o Dodô numa bandeira, Feliz Natal, Botafogo, Botafoguense, eu acho que era, ele voltava para o Botafogo, acho que é a segunda passagem dele, que era uma capa que ele chegou, acho que no Natal, e ele deu enrolado na bandeira, assim, tinha esse lance em casa, esse bobeiro tem até hoje, né, guardado em algum lugar. E pô, Dodô era, pra mim, era gênio, gênio, gênio demais. Assim. Um dos maiores atacantes que eu vi com a camisa do Botafogo, sem dúvida nenhuma. Poderia ter sido um ídolo absurdo se tivesse tido mais sorte de jogar em times melhores, assim. Acho que teve a oportunidade de jogar em alguns times interessantes, como aquele do Cuca, mas que acabou, a gente não tinha elenco, não tinha goleiro também. Ele deu muito azar no Botafogo, Dodô. Mas eu fico com o Louco, cara, porque é óbvio, o Louco ele conseguiu conquistar um título pelo Botafogo que foi muito importante, né? Numa época que a gente dava outra importância para o Campeonato Carioca. Talvez tenha sido ali o último Carioca que de fato tenha interessado a gente e de fato, assim, até pelo tri vice para o Flamengo e tudo, e pô, o Louco do jeito que foi, por tudo que ele fez, e depois jogando pelo Figueirense, para a torcida do Flamengo mostrar o escudo do Botafogo e levar a bandeira do Botafogo para a Copa do Mundo. Então, assim, pô, eu sou muito louquete. Então, acho que o Você louco sabe que é eu uma sou um importância missionário da maior. igreja de Louco Abreu, né? O senhor sabe que eu sou um missionário fiel da igreja de Louco Abreu, só espalha a palavra da salvação. Tem que ser mesmo, acho o louco um personagem exaço assim, do século. Tamo junto. Seguindo aqui. Valdo ou João Paulo? Cara, essa é muito difícil. Eu sou muito João Paulo, comprei até uma camisa dele agora no Mundial lá do time dele, do Seattle. Eu gosto muito dele, acho que ele merecia ter vivido mais coisas dentro do Botafogo, mas, cara, eu vou ficar com o Valdo. O Valdo era um jogador que eu gostava demais também e teve uma importância no momento do Botafogo muito ferrado, assim, que ele salvou, assim, por exemplo, aquela quase queda do Botafogo de novo, né? Que a gente se salva na Arena da Baixada, não foi contra o Atlético Paranaense. Foi a Arena da Baixada. Atlético lutando pelo título naquela rodada. Pouco a gente lembra disso. Exatamente. O Valdo chora e tudo, então eu vou ficar com o Valdo. Eu peguei carinho pelo Washington, coração de leão, mesmo ele jogando no Fluminense, cada aquele jogo, que ele perdeu de gol naquele jogo, sem goleiro. Uma coisa de maluco, irmão. Uma coisa de maluco. Peguei carinho por ele, porque ele ter perdido aqueles gols. Ele até fez o gol do Atlético Paranaense, se eu não me engano. Foi ele, o Denis Marques. Mas, porra, eu juro, eu peguei Acho que foi o carinho por ele. Eu Denis falei, Marques. pô, Acho que foi o assim, Denis Marques. pô, mas o Washington jogava ali também. Que ele perdeu de gol aquele jogo foi sacanagem. Eu falei, pô, graças a Deus, te considero muito. Seguindo aqui.
Gol do Schwenk, né, foi o gol do Schwenk do Botafogo. É A torcida verdade. gostava do Schwenk, a torcida gostava Botava do a Schwenk. pastinha, botava a É, pastinha. pô, Grande show. Elkson ou Rodrigo Pimpão? Elk Show ou o Rodrigo Pimpão? Cara, acho que o Elkson foi mais jogador que o Rodrigo Pimpão, né? Mas. Porra. Ah, Elkson, vai. Nada pessoal contra o Pimpão aí. Poderia ter ido pro Muro dos Ídolos se tivesse conquistado a Libertadores. Mas, pô, até pouco tempo atrás era o jogador que mais tinha feito gol em Libertadores pelo Botafogo, né? Mostra muito mais a deficiência do Botafogo até do que Diz mais sobre o Botafogo do que sobre o Botafogo do que Pimpão, sobre né? ele, né. Exatamente. Mas Elkson. Tomara que a gente vá pra terceira Libertadores seguido, cara, e cara, que se tu for olhar no Flamengo vai ser jogador recente, no Palmeiras é jogador recente, é time que tá jogando sempre, entendeu. Porque Sim, antigamente os caras exatamente. jogavam a Libertadores a cada 20 anos, a cada 10 anos, o Flamengo ficou Exatamente. 15 anos sem jogar, o Vasco tá sem jogar um tempo. Quem joga sempre tem que começar com isso mesmo. Exatamente. Vamos seguindo aqui. Rafael Marques, Bigode Grosso ou o Herrera? Ah, Herrera. Herrera. Herrera, acho que a gente também valoriza pouco a passagem do Herrera. Ele jogou. Cara, ele jogou bem pelo Botafogo. Ele tinha uma fama antes de chegar no Botafogo que era casa e gol, né? Que ele acho que ele pegou no Corinthians essa fama. Mas, pô, ele foi muito honesto na passagem dele pelo Botafogo. Na final contra o Flamengo do Campeonato Carioca, que ele joga com o Louco. Ele joga demais esse jogo. Inclusive tem, pô, tem uns lances dele marcando que são muito bons, assim. E era um jogador que eu gostava muito, cara. Assim, acho que ele foi muito honesto pela passagem dele pelo Botafogo, não pelo Rafael Marques, que teve toda aquela história, né, de ter conseguido dar a volta por cima depois. Jogou num time muito melhor até que o Herrera, na minha opinião, que foi o time de Sidor. Mas, cara, eu prefiro o Herrera. Acho que o Herrera tem mais importância. E ele ainda bateu o primeiro pênalti, né, contra o Flamengo. Ele bateu o primeiro. Exato, exato. Seguindo aqui. Igor Jesus ou Tiquinho Soares? Ah, cara, não tem o menor sentido não ser o Igor, assim, porque. E olha que eu sou muito, muito tiquinho, assim. Acho que uma tristeza que eu tenho, se dá para ter alguma tristeza recente do ano passado do Botafogo, foi o Tiquinho não ter sido um protagonista, porque eu acho que seria muito maneiro se ele tivesse dado a volta por cima, por exemplo, que o Adrielson dele, né? Pô, foi um dos jogadores expulsos contra o Palmeiras e, pô, tem a oportunidade de jogar a final da Libertadores, faz o gol contra o Palmeiras lá no Allianz. Então, acho que, pô, se o Tiquinho tivesse tido esse protagonismo também em 2014 e 2024 teria sido muito maneiro. Embora eu acho que pouca gente lembre do começo na pré-Libertadores e do começo da Libertadores, o quanto o Tiquinho foi importante, cara. Na pré-Libertadores, o Tiquinho foi bem importante, assim. Ele faz uns gols importantes. Não foi aquele Tiquinho Prime que a gente se acostumou a ter em 2023, né? Que pô, foi muito prazeroso ver o Tiquinho jogando pelo Botafogo no primeiro ano dele. Assim, foi até então tinha sido o maior atacante que eu vi de perto assim por tanto tempo, em nível de, de controlar o jogo. Aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã que a gente vence com um jogador a menos que o Rafa é expulso. Cara, o que o Tiquinho fez naquele jogo é uma barbaridade, uma barbaridade. Assim. Eu me lembro de ter saído do Maracanã, estava com um amigo gringo, um alemão, comigo, eu falei para ele, cara, tu acabou de ver uma masterclass do nosso atacante. Assim. Esse cara fez hoje brincadeira. E por tanto tempo ele fez isso, né? A bola grudava no Tiquinho, uma coisa impressionante. E para mim o Igor vira um Tiquinho aprimorado, né? Um Tiquinho mais fresco, por ser mais novo, e uma explosão maior, e também pô, o começo dele é avassalador, tanto que bota o Tiquinho no banco sem muita dificuldade. E, cara, não tem jeito, né? O cara fez na Libertadores, Libertadores na final também, de marcação, de recompor com o jogador a menos. Animal, animal, um jogador que poderia estar, se a gente falou aí no começo do teu programa que serve de aprendizado, 2025 tem que servir de alguns aprendizados, um deles é não liberar jogador quando ele não quer ir embora. Né? É um jogador que claramente
Gostaria de estar aqui ainda. Um desperdício ele estar no Nottingham Forest da vida, na minha opinião. Um desperdício. Né? Um jogador que poderia fazer uma história ainda maior dentro do Botafogo. Se mostrou disposto a ficar para fazer essa história. Né? Poderia ter ido para a Copa jogando pelo Botafogo. Não acho nenhum absurdo. Se tivesse mantido aí o nível que ele estava mantendo. Faz o. Pô, se esse ano tem alguma coisa que a gente pode rir, foi ter vencido o PSG. Um gol dele. E, assim, para mim é absurdo. Igor Jesus nessa liga. É. Cara, tu falou do Tiquinho, e eu concordo contigo. Eu acho que ano passado o Tiquinho ele não foi constante, como a gente esperou que ele fosse em 2023, como ele foi em 2023 até certo momento. Mas ele teve momentos na temporada que ajudaram bastante. Não foi aquele cara totalmente apagado, né? Ele não foi tipo o Marlon, que pô, foi a temporada toda constante. Mas, cara, eu me lembro do Tiquinho no jogo do Allianz Parque, com certeza estava lá dentro, da Libertadores. É, Sim. a torcida, foi o segundo gol do Botafogo, se eu não me engano, que o Tiquinho e não mostrou na televisão. O Tiquinho ele mata a bola, ele consegue girar sobre o cara do Palmeiras numa reposição rápida do Botafogo e a televisão não mostrou isso. Aí vai para o Matheus Martins, que inicia a jogada, eu acho que foi isso. Então, a torcida, cara, falou no estádio, a torcida, o Tiquinho é foda, não sei o quê. E saiu a torcida quando resolveu gritar, quando acabou o jogo, né? Depois que as almas voltaram para os corpos, ali no estádio, depois do jogo. A torcida saiu, desceu ali a escada, né, do Allianz Parque, cantando Tiquinho, é foda, queria comemorar. Aí eu me lembro Sim. que eu gravei pro Fogão Net, o Gentili passou, e como não passou na televisão, ninguém entendeu nada. Mas estava todo mundo Uhum. comemorando aquele lance do Tiquinho, foi importantíssimo para o segundo gol do Botafogo no Allianz Parque. E não tem na televisão, senão o Tiquinho ele fez uma parede absurda no meio de dois, naquele lance. Como fez o gol no Newton Santos, com 1-0 ali, gol que a Sim, gente assumiu a exato, liderança. Teve jogo exato. em Isso junho, que eu em falei, ele fez junho, vários gols importantíssimos sim, ano passado. em junho, quando o bicho estava pegando muita lesão, o Savarino na Copa do Mundo, aí não tinha chegado ao Almada, não sei o quê. Aquele jogo dele e do Eduardo que botaram os pontos no bolso contra o Bragantino pra gente no Newton Santos. Então, Sim, eles foram importantes. sim. Algum, eu Eduardo e Tiquinho ano concordo. passado foram muito importantes, cara. Não foram Sim, protagonistas, como foram em sim, 2023, né, que era o time deles, mas eles sim, foram aqueles coadjuvantes de luxo, assim, absurdo. E, pô, claro. o maior grito de gol que eu escutei da torcida do Botafogo, se não foi esse do Tiquinho contra o Palmeiras, de 1-0, acho que esse daí foi o gol no Newton Santos maior que eu já ouvi. O urro da torcida, cara, foi aquele gol dele contra o Criciúma, que a gente tomou empate, que o Felipe Sim, perdeu ali logo foi depois. putaria. Mas, cara, o que o Maracanã gritou naquele gol do Tiquinho ali, eu nunca tinha escutado na minha vida. Assim. Eu Ou fiquei não? arrepiado, né? A acústica do Maracanã é bom, Maracanã tomado, amigo. Maracanã tomado. Torcida, meu irmão, ali era uma catarse coletiva, gol do Tiquinho aos 46. Eu me lembro que eu fiz live no dia seguinte, eu falei, cara, o Tiquinho não pode nem falar torcida criticar ele. Quem tá ferrando o Tiquinho são os companheiros, meu irmão. Tu não pode tomar um gol É, né? desse depois meu irmão, acaba o jogo ali, a catarse que ia ser o Maracanã naquela sexta-noite, meu irmão. Cara, aquele gol do Exato. Tiquinho, tu vê que a torcida tinha carinho pelo Tiquinho. Foi uma catarse Muito, coletiva, cara. Catarse coletiva, muito. aquele gol do Maracanã. Seguindo aqui, Bentão. Luiz Henrique, Pantera Negra, o Túlio, o Maravilha. Cara, esse é muito difícil. Esse é o mais difícil para mim. Assim, o Túlio, pô, eu acho que ninguém contesta que tá nos maiores ídolos da história do Botafogo. Isso é óbvio. Cara, mas como é que tu vai falar do Luiz Henrique, cara? O que esse cara fez pelo Botafogo, o que esse cara ganhou pelo Botafogo, a facilidade com que ele joga uma final de Libertadores, põe no bolso, assim, acho. Assim, jogador por jogador, não tem nem como comparar os dois. O Luiz Henrique é muito mais jogador do que o Túlio em todos os aspectos possíveis. Porém, eu vou ficar com o Túlio nessa daí. Talvez eu fique com o Túlio pela idolatria. Assim. Acho que o Túlio é um ídolo absoluto da história do Botafogo. O Luiz Henrique é um ídolo zaço da história do Botafogo, mas ele ainda está numa carreira que pode, sei lá, vai saber onde esse cara vai jogar depois, sabe? Então, eu prefiro segurar essa resposta para você me perguntar daqui a 10 anos. Mas hoje é tudo. E eu só gostaria de falar que há um personagem da escola do Professor Raimundo. Há controvérsias que o Luiz Henrique era melhor em tudo em campo do que o Túlio ou Maravilha. O Túlio era muito matador, irmão. Porra, amo É, o isso é Túlio verdade. Maravilha. Eu amo Bom, demais. para finalizar, Paulo Autuori ou Arthur Jorge?
todo respeito ao professor Autuori, mas vou ficar com o nosso Portuga nessa daí, porque ele me deu a maior alegria como torcedor da vida e eu não vou esquecer nunca mais. Se esse homem precisar, eu entro no avião e busco ele em Doha amanhã e trago de volta. Que é isso, rapaz? Que Ah, paixão eu é essa? trago. Ah, óbvio. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que sou Arthur Jorge dependente. Nessa altura do campeonato, eu buscaria esse homem em casa e traria de volta. Que isso. Saiu muito cedo. Era um romance para ter durado mais tempo. Era para a gente ter o nosso Abel Ferreira aqui por muitos anos. Assim, não, eu não me conformo com a saída do Arthur Jorge até hoje. Assim. Eu acho que foi um desperdício de ambas as partes. Dele e acho que faltou muito tato do Textor e um pouco mais de humildade de entender o tamanho dele, entender que sim, profissionais precisam ser valorizados e que é normal esse tipo de exigência. Né? O cara quer ser valorizado, ele ganhou o maior título da história do nosso clube. Ele tirou a gente de uma fila de 25 anos, sabe? Tipo, ele fez o nosso time ser um rolo compressor na América Latina. Assim, o trabalho dele era muito, muito, muito sinistro. Eu acho que a gente abriu mão muito fácil dele e acho que ele também se mostrou muito disposto a sair muito cedo. Eu acho que os É, dois lados poderiam ter cedido um pouquinho esse romance ter também acho. durado. Também acho. Acho que do mesmo jeito que a gente abriu mão assim pelo ego do texto, também teve o ego do Arthur Jorge também que complicou muito mais as coisas, né? Não falo nem Claro. da coluna do Léo Dias, que a gente sabe, mas todas as declarações dele durante dezembro, desnecessárias, eu acho que os dois erraram muito nessa essa coisa aí. Só quem perdeu foi a torcida do Botafogo, que gostaria que ele continuasse, que o casamento continuasse, né? Casamento em campo, tá, gente? Vambora aqui. Que fique claro. Não tem nada a ver com a vida pessoal dele, eu já deixo isso muito Não, claro. estritamente é parte profissional dele. Eu acho que Totalmente era de profissional. fato um casamento que deveria ter durado. É, O Textor podia ter cedido e ele também poderia ter cedido um pouco. E também todo acho. mundo ia sair ganhando. Né? Claro, só separar a prateleira de cada um na geladeira, dava tudo certo, irmão. Vamos É, seguir, né? Bentão, terminamos aqui o confronto direto. Pô, tranquilo, não tem tanta pegadinha. ah, Então não fica em cima do não, muro. Uhum. Bem tranquilo. Aí a gente vai para o nosso próximo quadro. Vou colocar aqui na tela para o senhor, que é o passapano. Como funciona o passapano, Bentão? Eu vou te falar um nome, o senhor diz se passa pano ou não. E a gente só tá vai bom. revelar após você ler. Se você quiser, você revela ou fala, porque não passa pano, e revela no final, para deixar muito mais a audiência querendo saber de quem você está falando. Uma Tá escola bom. muito João Kleber, de televisão brasileira, e já fez muito sucesso, já deu muito ibope. Podemos começar. Vou te mandar aqui no chat privado um nome, uma situação, você olha e diz passa o pano ou não e fala por que não. Se quiser, Tá fala o bom. nome, se quiser, fala no final do passo, explica o que é e deixa o nome no final e diz porque não passou. Fechado? Fechado. Vou te mandar aqui no chat privado. Hum, rapaz. Ah, cara. Eu vou. Não vou passar pano. Você não passa Não vou pano? passar pano. Não. Por que você não passa pano? Porque eu acho que ele entrou no Botafogo com uma missão. Acho que ele foi prejudicado muito pelo estilo Textor de trabalhar, né? Que é uma coisa muito centralizadora, traz muita decisão para ele e deixa pouco na mão dos outros profissionais. Mas acho que ele é experiente o suficiente dentro do meio do futebol para ter controlado melhor algumas situações. O que aconteceu em 2023, a gente não sabe ao certo até hoje o motivo da derrocada. A gente escuta muita coisa é dita, assim, ninguém nunca sentou e falou abertamente sobre isso. E acho que ele poderia ter sido uma dessas pessoas que, se não poderiam ter falado depois, ele poderia ter conduzido melhor a situação na época. Assim. Nem que fosse para expor o que estava acontecendo. Então, não faço pano. Você não passa pano para André Mazuco? Nada contra Perfeito. ele, mas...
Perfeito. Seguindo aqui, próximo. Ah, cara, eu acho que eu passo pano. Eu passo pano. Esse aí eu passo pano. Porque, por, pelo que a gente falou agora, assim, da importância que ele teve na temporada, pelo jogador que ele foi, para mim entra naquele lugar de bate quem erra quem bate, quem se propõe. Não acho que foi uma forçação de barra, porque ele era o cobrador oficial, era o craque do time. Acho que a responsabilidade era dele. Não acho que é por conta desse erro que a gente perde esse jogo, porque a gente, por muito tempo, a gente tentou forçar isso. Ah, se faz esse aí e acaba. Mas assim, o jogo já era para ter sido resolvido ali naquela altura do campeonato. Não era para ter tido jogo depois disso, mesmo com esse erro. Acho que é um erro coletivo, um apagão coletivo, que esse lance poderia ter sido esquecido. Então não acho que a gente perde definitivamente por causa desse lance. Acho que o que vem depois é que me irrita muito mais. Assim, é a falta de inteligência, é a falta de malandragem, é a falta de não tem mais jogo, acabou, é cair no chão, é cera, é tudo que acontece e que a gente não fez. Então eu passo muito pena por esse lance aí, embora tenha me machucado muito, mas ele em si, para mim, não é determinante para nada. Perfeito. Então você passa pano para o pênalti de Tiquinho Soares em 2023 contra o Palmeiras. Justo. Vou te mandar o próximo aqui, hein? Já polêmica. Polêmica. Nossa, não passo pano, não há chance. Nem vivi isso intensamente, eu era muito pequeno, mas não, a história para mim é muito nojenta e mal contada, então não tem a menor chance de eu passar. Espero que esse rapaz também nunca passe na porta de General Severiano nunca mais na vida dele. Então você não passa pano para Renate Gaúcho. Não Você acha que passo. ele. Você gostaria dele ser técnico do Botafogo? Ah, sim, claro, com certeza. Só se for do time de botão do Botafogo da Paraíba. Esse aqui eu não quero, não. Porque tem. Sabe que hoje em dia, né? Até a galera mais nova, principalmente, acha que é charminho da galera antiga. Fica dizendo, pô, vocês estão de charme, tem que engolir o orgulho. Renato Gaúcho pode ser técnico. Eu falo, pô, Não. nem tão bom técnico assim. Isso que eu ia falar, assim, nem, se você quiser, inclusive, ignorar o fato histórico, eu nem gostaria dele como treinador do Botafogo pelo estilo de jogo dele. Eu não gosto dele como treinador. Perfeito. Vamos pro próximo aqui. Vamos ver. Rapaz, difícil passar pano ou não para esse tema, né? Ah, sou a favor. Eu não sei se isso é passar pano ou não, então acho que é, né? Eu sou a É, favor, eu passo pano, né? Então é isso. Não, sou a favor. Agora, qual é? É esse que é o problema. É qual? É o do Flamengo? É o do proposto pelo texto? Vai ser algo coletivo? É muito difícil falar, porque assim, não existe um plano de negócios muito bem feito sobre esse tema até hoje, né? Por exemplo, recentemente, eu acho que esses dias foi proposto aí o negócio de campo sintético não pode existir mais. E, e só porque o Flamengo ganha mais que os outros e ele acha que vai ser prejudicado financeiramente por conta disso, enfim. Mas sou a favor, cara, sou a favor que se isso for feito de uma forma séria, inclusive que já foi proposto pelo Botafogo, sou a favor. Acho que deu certo em outros lugares, não tem por que não dar aqui. E acho que, inclusive, seria muito bom para o futebol brasileiro se a gente, de certa forma, conseguisse parar aí, conseguir fazer com que alguns clubes não ganhem exorbitantemente mais que outros, para a gente ter um futebol mais nivelado. é verdade. Você passa pano pro fair play financeiro no futebol brasileiro. Justo. Eu acho que a discussão maior é essa malandragem, né, que tem aí na Gávea, né, que é então descredibiliza qualquer papo sério sobre fair play financeiro, né? Tem que Acho tirar que o a gente está o muito gramado longe. sintético. Porra, tá de sacanagem. Porra. Aí eles me pegam. Porra, tirar o gramado sintético, plástico, né? Primeiro tem estágio, depois tu fala aqui com a gente. Vou te mandar o próximo aqui, Bento. Bom,
Ah, cara, eu não passo pano para a situação como foi feita. Isso aí acho que, pô, foi um circo dos horrores. Mas se tivesse concretizado e as outras não tivessem vindo na sequência, talvez eu tivesse passado pano, assim. Acho que seria mais impactante, acho que era outro nível de jogador, em comparação aos que vieram depois. Sei lá se ia dar certo ou não, mas teria sido ousado e teria sido, acho que, um impacto bem maior. Mas a forma como foi feito, eu acho que foi muito ridícula, foi um papelão. Inclusive, eu trabalhava no clube nessa época e, pô, eu participei do vídeo de lançamento do Yaya Touré, eu cheguei a gravar e tudo. Eu tava na Botafogo TV e, pô, eu sinto muita vergonha da forma como tudo foi conduzido, assim. Vergonha no lugar de torcedor, né? Porque aquilo foi muito nível. Então Eu não passo pano. você não passa pano para a quase contratação de Yaya Touré no Não. Botafogo. Pô, que isso movimentou de mídia, rapaz. Amor, Pô, tem um áudio, tu acha que esse áudio vai durar até quando, esse áudio do Montenegro? Amores da cara, minha vida. espero que para sempre, né? Porque É, acho que faz parte da instituição, já. hum, Eu tenho certeza, assim, o Montenegro conseguiu se perpetuar, né? Agora, de ah, fato, assim, o dia que, pô, Zola, né? Tô torcendo por isso, mas o dia que ele falecer, esse áudio vai continuar existindo, ele tá para sempre. A voz de Montenegro vai existir para sempre nos nossos ouvidos. amores da minha vida. Cara, tinha que ter um funk, né? Do Amores da minha vida, né? Batidinha funk, Devia ter, aquele devia ter. remixadão da década de 90. Amores, amores, amores. A voz do Montenegro. Remixadão, tipo, Peoples. Seguindo Não aqui. duvido que tenha, não duvido que tenha. Se bobear, tem. Eu que nunca escutei, né? A idade chegou. Exatamente. Próximo aqui, Bentão. Hum, tá. Eu não passo pano porque eu tô sendo engenheiro de obra pronta, tá? Eu tenho certeza, certeza não, mas eu tenho alguma convicção de que se ele não tivesse saído, as coisas cedo ou tarde teriam se encaixado, porque acho que ele é treinador de futebol, diferente do que veio depois, e algum jeito ele daria, a gente não perderia tanto ponto, e acho que a gente acabaria levando aquele campeonato de 2023 com ele. Embora ele tenha feito cagada depois daquele jogo contra o Flamengo e ali tudo começou a ruir, mas eu acho que ali foi um grande erro do Texas na reta final. Tu acha? Tu não passa pano para demissão de Bruno Lage. Não, eu acho que ele deveria ter ficado. Perfeito. Hoje, cara, hoje a gente olha para trás, eu tô muito com você, a gente olha para trás como engenheiro de obra pronta. Na época eu torcia, meu irmão, a gente está cego. Eu não queria a Sim, demissão, mas na hora que assumiu o Lúcio Flávio, eu falei, não, vai dar certo. Não vai. eu também. E os amigos mais centrados falavam, Léo, é o Lúcio Flávio, cara, é o passageiro da agonia. Mas pelo menos eu caí na real rápido. Eu continuei indo ao estádio. Eu acredito até o último segundo. Eu não sou desse, não vou mais. Fui até o último jogo, que fiz meu dever cívico. Mas sabe Eu quando tu diz, também. porra, era o Lúcio Flávio, né, cara? Não, quando a gente olha hoje para trás, a gente sabe que não tinha a menor chance de dar certo, mas a gente estava cego. A gente falou, cara, qualquer coisa vai dar certo. Sim. A gente só queria se acabar logo, meu irmão. Vamos gritar campeão. Pô, É isso. infelizmente, não foi assim, né? Próximo aqui para você, Bentão. Mas aí, em relação à saída, Ao critério que você quiser. O nome está aí, o senhor ah, desenvolva assim, acho como um muito todo, o difícil conjunto da esse. obra, conjunto da obra. Cara, assim, então vamos lá, pelo conjunto da obra, se a gente chegou até o final da temporada achando que a gente poderia ser campeão com os Flávio treinador, a gente deve muito ao trabalho que esse daí fez. Né? Ele fez o Botafogo ser um rolo compressor. Acho ele um muito bom treinador do futebol brasileiro. Acho que ele foi muito precipitado na saída dele, que é outro que poderia ter tido um casamento maior e poderia ter feito história aqui no Botafogo. Se precipitou. Agora, é muito difícil também julgar, porque, cara, eu acho que o que ele recebeu como proposta, além de ser financeiramente um absurdo,
a gente tem que lembrar que, por mais que eles ganhem muito dinheiro, a gente está falando de um dinheiro que resolve a família por gerações infinitas. Acho que tem o fato dele ser o treinador numa reta final de carreira do maior ídolo do país dele. Então, eu acho que dá para entender a cabeça dele, por mais que eu e a gente não concorde, mas dá para entender. E acho que por dar para entender, eu passo pano. Você passa pano pro Cotonete Luiz Castro, conjunto da Infelizmente, ordem. passo pano. Passo pano. Tu acha que se o Botafogo não fosse campeão ano passado, você passaria pano ainda? Olha, eu acho que sim, porque assim, eu acho que eu estou analisando só a passagem dele pelo Botafogo. Assim. Ele consegue dar a volta por cima, ele monta um time muito bom e joga muito futebol. Assim, não joga muito futebol como jogou o time do Arthur Jorge. Era outro estilo de jogo. Nem era um jogo tão bonito, muito pelo contrário às vezes, mas era um futebol que funcionava e fez a gente ser líder com 14 pontos de diferença, entendeu? Acho que a saída dele, Hum. pô, primeiro um caminhão de dinheiro entrando na sua garagem a cada 5 minutos, e segundo, cara, que é, assim, eu entendo pelo fato de ele ser português, ele ter a oportunidade de treinar o time do maior ídolo da história do país dele, no final de carreira que talvez ele nunca mais tivesse oportunidade, entendeu? Então, assim, dá para entender. A gente se ferrou nessa, a gente se ferrou nessa. Mas pensando com a cabeça dele, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse o mesmo. Acho muito difícil julgar que você não faria o mesmo. Mas o dinheiro não foi para mim e a oportunidade também não bateu no meu colo. Então, isso aí. Verdade. A última aqui, Bentão, pra gente finalizar. Ah, Sacanagem. Ah, não. Cara, eu vou passar pano, assim, por mais que seja ridículo, uhum. ridículo, uma vergonha na história do Botafogo. A gente precisava de qualquer R$ 10. Então, assim, não, mentira, mudei de ideia, esquece tudo que eu falei, não passo pano, não. Mudou de ideia. Mudei de ideia, não passo pano, porque foi muito vergonhoso e rendeu episódios muito vergonhosos depois. Então, não vou passar pano, embora a gente precisasse muito de dinheiro, eu acho que dava para conseguir coisa melhor. O cara que sentou e falou: meu irmão, isso é uma sacada de gênio, mestre, olha a ideia que eu tive aqui. Esse cara deveria ser expulso do planeta Terra. Mas mais ainda é o cara que ouviu essa ideia e falou: pô, tá aí, gostei. Esse cara provavelmente veio do Botafogo. Então esse camarada também não deveria mais existir na história do mundo. Portanto, não passo pano. Não passa pano pro patrocínio da Casa e Vídeo. Não. Você não gosta do Inclusive, Botafogo ganhando falou, dinheiro, cara? precisava de dinheiro, mas pô, a gente precisou de dinheiro por tanto tempo e não precisou passar por essa humilhação, né? Precisava desse episódio. Porra, o que veio depois porra, é tão chato, cara. Aquele vídeo depois, a gente virou piada, porra, a gente era tão sofrido, precisava de mais isso na nossa vida. Sei lá. É Acho que verdade. podia ter Mas evitado foi fadiga, cara. verdade. Eu acho, cara, que foi um extremo mau gosto, concordo com você. Não vou fazer. Eu não, mas eu queria só fazer um ponto que eu acho que pouca gente percebe. No Botafogo, é claro que virou motivo de piada. Pouca gente lembra que o Flamengo jogou com um patrocinador Excel, nas costas do Ronaldinho, que a pilha ia enchendo, meu irmão. Conforme o jogo. É Uhum. que é o Flamengo ninguém zoa, entendeu? Só para fazer esse disclaimer aqui. A pilha enchendo. É, O Ronaldo no Corinthians fez um patrocínio parecido desse aí também. Do Flamengo, que a pilha enchendo, não posso dizer aonde dos caras, meu irmão. Porra. não. Complicadíssimo. Então, Mas como o deles é refresco, né? Acho sim, que no nosso verdade. ardeu muito. Finalizamos aqui, passa pano com o Bento. Pra gente ir pro nosso próximo quadro. Tá passando, o papo vai rolando, o tempo vai passando. A gente já está no nosso penúltimo quadro aqui. Bento, subestimados e superestimados da história do Botafogo, segundo você. Eu te passei antes, né? Que é para o pessoal pensar antes, senão chega aqui e trava mesmo. Você comece pelos subestimados, pelos superestimados, e o critério é seu. Como você quiser, Tá meu bom. Bento. Bom, vamos lá. Já adiantei um lá atrás, mas eu vou. Eu queria começar com um que eu não vou botar na lista, mas só para fazer uma menção honrosa, se é que você me permite. Claro. Não foi um goleiro excepcional. Não temos aqui, porra, caraca, defesas que a gente vai guardar pro resto da vida.
mas é um personagem da história do Botafogo que eu acho que ele é muito subestimado, poderia valorizar mais. Inclusive, teve um episódio muito chato, uns anos atrás, que não foi reconhecido na porta do clube e deu meia volta e voltou para casa. Eu acho isso muito triste. Que é o William Bacana, assim. Eu acho que pô, a gente ganhou uma Comebol e ele foi o goleiro. Foi um título muito importante que a gente valorizou muito pouco durante muito tempo. Então eu faço essa menção rosa ao William Bacana, que assim, pô, não vai estar na lista dos maiores goleiros da história do Botafogo em nível técnico, mas está na história do Botafogo como um goleiro muito importante de um título muito importante. Então acho que a gente poderia valorizar mais, inclusive aquele time inteiro. Que não era um time brilhante tecnicamente, todo mundo sabe disso, mas pô, era um time que honrou a nossa camisa e ganhou nosso primeiro título internacional. Até então, o primeiro clube que tinha ganho um título internacional no Maracanã, e a gente deveria valorizar mais. Então, menção honrosa feita, eu vou começar com o Sérgio Manuel, que eu falei há pouco tempo. Eu acho que ele poderia estar numa prateleira maior de idolatria dentro do Botafogo. Acho que foi um jogador muito importante em 95 e tem aí a sua passagem depois também, que era um jogador que eu admirava muito, um jogador que por muito tempo falou do Botafogo e fala até hoje, se identifica como torcedor, sempre pregou a palavra Botafogo por aí. Então, Sérgio Manuel, para mim, é um nome que está no subestimado. Eu acho que eu vou mudar o nome para subestimados, superestimados. O subestimado para Sérgio Manuel, que todo mundo cita o Sérgio Manuel aqui no subestimado. Cara, eu acho que é o mais citado até aqui o Sérgio Manuel. Então, um Existe já então uma foi, linha de Bentão. raciocínio. Um já foi. Quê? Você prefere. Um já foi. Você quer um superestimado ou quer que eu continue subestimado? Como você quiser, meu querido. O senhor manda aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos fazer um superestimado então agora. Eu acho que ele Perfeito, já claro. apareceu na lista de outras pessoas também, que eu andei vendo no seu canal, mas não tem como, cara. Lúcio Flávio, o passageiro da guria. É, Rapaz, a gente tentou glamourizar demais aquele time do Cuca por muito tempo, o carrossel do Cuca, como foi conhecido. De fato, era um time que jogou futebol direitinho por um tempo. É um time que eu lembro da escalação de ponta a ponta até hoje. Fez um quadrado mágico ali na frente com o Zé Roberto, Jorge Henrique, Dodô, que nos deu algumas alegrias de ver. Mas, cara, é um jogador que, assim, a gente tentou por muito tempo glamourizar, porque, o Lúcio Flávio, aquele camisa 10 que batia falta com perfeição, era um maestro, assim. Cara, sempre foi um jogador muito mediano, para ser bem honesto, assim. E, pô, participou de um dos episódios mais vergonhosos da nossa história e conseguiu a pá de cal dele, sendo o treinador desse fracasso da reta final de 2023, assim, que, que a gente tentou se iludir também, mas não tem como, cara. Eu acho que a gente tentou colocar o Lúcio Flávio em algum lugar, durante algum momento da nossa uhum. história, que ele nunca mereceu estar. Então, o Lúcio Flávio vai estar superestimado. Então, já que eu Isso estou deve desse ser. lado, fala. Oi? Não, fala, por favor. Eu ia falar que, do mesmo jeito, tu citou o mais. O que é mais aqui no subestimado, que é o Sérgio Manuel, o prêmio Sérgio Manuel, vai, cara, quase o prêmio Lúcio Flávio, que é o mais citado aqui nos superestimados pela galera. Caraca, a galera ama o Lúcio Flávio. Coisa de maluco, cara. Coisa de Não, maluco. não, Isso não faz. dá. Acho que hoje em dia já entendemos onde está o Lúcio Flávio. Mas, eu vou então continuar desse lado, do superestimado. Vou falar mais um do Super. superestimado. Para fazer parceria com o Lúcio Flávio, eu vou botar Túlio Guerreiro. Túlio É Lustosa ou outro. Túlio Guerreiro? Hum. Vamos de Túlio Lustosa, assim. E aí eu coloco assim, na época desse time, era o jogador que eu mais gostava nesse time do Botafogo, tá? Era o Túlio. Gostava muito do Túlio, eu achava ele um ótimo volante. Mas ao longo do tempo, confesso que eu fui me dando conta que não era uma lembrança tão boa assim. Não tem nada contra o Túlio, tá? Acho que ele respeita o Botafogo, falou do Botafogo várias vezes também. Teve uma passagem péssima como diretor de
futebol, sei lá qual era o cargo que dava na época para esse nome, o nome desse cargo, mas eu acho que ele não merece estar num patamar de jogadores que a gente tem um saudosismo, porque não é um saudosismo bom. Eu acho que foi um tempo muito ruim, aquele episódio do Chororô também é muito ruim, e o Túlio, enfim, acho que faz parte desse momento aí, junto com o Lúcio Flávio, Leandro Guerreiro, de coisas que a gente deveria meio que abrir mão, assim. Nada contra ele, tá? Na época ele jogava, acho que a camisa 5, eu comprei a camisa 5 do Botafogo, da Liquigás. Era um jogador que eu realmente gostava, mas acho que ele não merece tanto estímulo hoje em dia. Tu acha que a torcida tem a estima por aquele time ainda? Acho que tem por alguns jogadores, assim. Acho que muita gente ainda olha para aquele time com saudosismo. Eu acho que mais até o Cuca, cara, que é muito mais lembrado até que os jogadores daquele time. Pode continuar, Bentão. O próximo, por favor. Vai finalizar os Bom, superestimados ou vai alternar? vou alternar, vou voltar para subestimados agora. E Por vai favor. ter polêmica, tá? Polêmica braba essa. Eita. Eu vou botar no subestimados um jogador que eu tive um prazer gigantesco de ter jogado com a camisa do Botafogo, ter tido a oportunidade de ver ao vivo jogando com a camisa do Botafogo. Que eu não entendo a birra que a torcida do Botafogo tomou, e eu vou já explicar por quê, que é o Sidorf, cara. O Sidor, Sidorf vem para o Brasil, Sidorf vem para o Brasil, come a bola pelo Botafogo, joga uma barbaridade no futebol brasileiro. Uma barbaridade o que esse cara jogou no futebol brasileiro. Que é craque, craque daqueles que, porra, vem pra cá uma vez na vida e outra na morte. Nunca imaginei que eu ia ver Sidorf jogando com a camisa do Botafogo. Na época, pô, eu tava com a perna quebrada, eu fui pra estreia dele no Newton Santos. chegando de helicóptero, né? Chegando de helicóptero, exatamente. Não me engano, foi um jogo contra o Grêmio, que a gente perdeu. Mas eu fui nesse jogo de perna quebrada, de cadeira de rodas, assim. Foi muito prazeroso ser visto ele jogar com a camisa do Botafogo. Cara, lamento muito ele ter saído cedo, assim, ele poderia ter jogado aquela Libertadores, mas ele é um dos caras que ajuda a gente, como protagonista, a voltar para uma Libertadores depois de muitos anos, e eu acho que a gente esquece disso. O Botafogo não jogava uma Libertadores há muitos anos, e o Seedorf traz a gente de volta para a Libertadores, sendo comandante daquele time. E aí sai porque ele se aposenta, sabe? Vai realizar o sonho de treinar o Milan, sei lá quando ele teria outra oportunidade. Acho que ele se precipitou, mas não acho que não é a gente que tem que julgar se precipitou, não, a carreira do Foi cara, demitido enfim. 3 meses depois, né? Pois com certeza ele se precipitou, mas assim, acho que não é o nosso lugar não deveria ter ido. A carreira do cara, entendeu? Mas eu não tenho birra do Sidor, o que é diferente, por exemplo, eu acho que muita gente tem birra porque colocaram ele no muro dos ídolos, o que eu acho um grande exagero. Está muito longe de ser um ídolo do Botafogo. Mas não significa que não foi um jogador muito foda da gente ter visto jogar pelo Botafogo. Para mim foi. Eu me amarrava em ver o Sidor jogando. Acho que a gente explorou muito mal a imagem dele na época. Então, eu fico com ele no subestimado, sim. Perfeito. Acho que a gente poderia ter mais orgulho de ter falado, pô, maneiro. A gente juntou uma marca Botafogo com um jogador tão grande quanto o Sidor. E parece, cara, óbvio que a gente ouve de rádio corretor, né? Pelo menos eu. E até o Sidorf e a gente dele questionar o Botafogo. Cara, vocês estão pagando direito de imagem, não vão explorar a imagem dele, não, não tem mais ações pra fazer com ele, não tinha nada ali. Fizeram a camisa, né, dourada, mas com muito. Mas também parece que por aqui dizem que o staff dele travava muita coisa, era meio ruim de jogo. Aí é difícil saber, né? Então, para finalizar, você vai finalizar primeiro, subestimado ou superestimado? Vou no superestimado, porque eu acho que o Vai meu no último subestimado também vai ser polêmico. vai Cara, ser polêmico, gosto. superestimado. Ó, superestimado, para finalizar a lista de superestimado, eu vou botar um jogador que eu gosto dele, mas só para trazer para uma coisa mais atual e não ficar muito no passado, a gente às vezes se esquece de algumas coisas. Então eu vou botar Vitor Sá no superestimado. Vitor Sá, superestimado? Tortuguita? Sim, Tortuguita. Eu acho que muita gente tem a memória do Tortuguita como um gênio do futebol. A maior ponta que já passou pela história do Botafogo. Quando dá um problema na ponta do Botafogo, mas liberou o Vitor Sá.
para jogar na Rússia, o Vitor Sá cairia como uma luva. E pô, se esquece que meses atrás a gente xingou o Vitor Sá pra caramba. A gente não aguentava mais ver o Tortuguita por um tempo também. Pô, era um jogador legal, assim, era um jogador que pô, teve seu momento maneiro. Adorava ver ele xingando a torcida adversária quando comemorava o gol. Era mó barato, mas, cara, um jogador. A gente teve melhores depois também. Assim, não é um jogador que porra, tem esse saudosismo todo para toda hora alguém falar que o Vitor Sá deveria voltar para o Botafogo. A última impressão, às vezes, é que fica, né, cara? Eu sou suspeito que eu sempre fui um defensor de Vitor Sá. Nunca achei craque, tipo assim, mas achava que pesavam muito a mão com ele. Do mesmo jeito que eu acho que ele saiu, a galera também pesa a mão agora pro outro lado, né? Então, se não é isso. Talvez aquela mágoa de, pô, eu era feliz e não sabia. O Vitor Sá era um cara muito útil no elenco do Botafogo. E talvez, Muito, Bentão, porque foi um dos poucos que salvou naquela derrocada. Ele, o Júnior Santos. A isso é torcida verdade. pegou um carinho pelo Danilo Barbosa, que foi um dos poucos que tiveram garra de verdade naquela derrocada. Então, pô, eu acho que É pode ser por verdade. isso, tu não acha? Eu acho que é verdade. Acho que ele foi um dos poucos que se salvou mesmo, mas assim, eu só quis trazer um jogador mais atual, porque eu acho Claro, que, justíssimo. exatamente o que você falou, acho que pesa muito a mão para os dois lados com o Vitor Sá. Sim. Ou ele é muito gênio, ou ele é muito ruim. Então, eu acho que ele é só um jogador bom, assim. Eu não vejo, nossa, meu Deus, o Vitor Sá deveria voltar amanhã para o Botafogo, porque não temos um ponta. Menos, Na tática do retrovisor, a gente primeiro vai no que conhece. Porque isso total. acontece sempre, né? Pô, vai ver a torcida sempre pedindo jogadores que saíram. Pô, vai no Júnior Santos, pô, tá, Do Dória de volta. pô, o Tiquinho, tá reserva do Santos, será que ele volta ano que vem? Sabe? A gente talvez quer voltar primeiro para um lugar que a gente já foi feliz em algum momento. Total, acho que o Botafoguense tem muito isso. Assim, a gente gosta muito de olhar para trás e falar, pô, traz o Eric agora, traz o João Paulo para o meio-campo. A gente adora trazer uns jogadores que ficam nesse nosso. É quase um fetiche nosso. A gente tem fetiche por alguns jogadores. Uhum. Eu tive fetiche muito tempo nessa loucura pelo Felipe Gabriel, por exemplo. Tipo, quando ele saiu Pô, do muito bom, Botafogo, jogador. muito bom, teve uma passagem muito maneira, inclusive nesse time do Seedorf, assim, pô, foi tipo, quando ele veio pro Botafogo, foi, pô, aquele menino que vomitava do Flamengo, fraquíssimo. Outro jogador, o moleque jogou muito aqui e tudo, e por muito tempo eu ficava nessa meio Vitor Sá, assim, tipo, porra, podia trazer o Felipe Gabriel, ia resolver esse meio campo aí. Não ia. O Felipe Gabriel que participa de vez em quando do nosso confronto direto. Ele versus Tietê. De vez em quando aparece o Felipe Gabriel. Bom Ele versus confronto, tá? Tietê. Bom confronto. Bom No confronto. confronto. Então, Bom, e para para finalizar, terminar, claro. vai, vou finalizar o seu subestimado, porque o senhor quer. Polêmica, tá? Também vou Polêmico, trazer para um jogador atual, bem atual. por favor. Esse é um jogador que a gente só vai sentir falta, de fato, quando ele sair do Botafogo. E eu espero que não seja tão cedo. Vitinho. Vitinho. Vitinho, nosso lateral direito. Acho que para o nível do futebol brasileiro é um absurdo. Top 3 da posição aqui do Brasil com certa folga. É porque ele não é um daqueles laterais geniais que fazem jogadas mirabolantes e a gente fica, cara, que lateral monstro, deveria virar meio campo amanhã e jogar no Real Madrid. Mas é um lateral que você mesmo falou lá atrás, quando joga na linha ali com Barbosa e com o Alex Telles, dá uma solidez defensiva para o Botafogo absurda. Ele tem um comprometimento tático dentro do time que é algo descomunal, assim. Me irrito muitas vezes com ele quando ele chega na linha de fundo, porque ele sempre opta em fazer o cruzamento errado, muitas vezes. Ele opta por Mas, fazer cara, errado, né? Ele cruza errado, que é ele cruza errado, né? Ele tem esse fundamento muito mal treinado, eu acho. Mas, cara, eu acho ele um baita de um lateral e importantíssimo no passado. E, porra, cara, final contra o Galo é. Se você um dia parar para rever a final e ficar só olhando pro Vitinho, é um absurdo o que ele faz na final. Jogar, fazer a recomposição defensiva ali, 90 minutos mais acréscimos, um jogador a menos, o que ele joga na final é coisa de maluco, assim. Então, claro. pô, Vitinho Que foi causando peça 3 dias depois de fundamental ter para a a equipe. lesão contra o Inter, né? Ele teve uma lesão contra o Inter e o cara tá morto. Exatamente, exatamente. Estava morto.
Então, Eu sou vou o time botar só para a Vitinho. gente trazer um cara do time atual. Eu acho que o Vitinho, de todos que a gente lembra assim do time do ano passado e fala, pô, esse é ídolo, não sei o quê. Não sei se o Vitinho é ídolo, não, tá? Mas eu acho que ele é subestimado. Cara, eu acho, voltando para o último, né, que é aquela coisa da torcida querer voltar para algum lugar, tem uma fixação nos cariotes. O Vitinho é lateral da seleção brasileira, o outro hoje é reserva do Penharol, meu querido. E a torcida, não, Exatamente. se fosse os cariotes, pô, melhor lateral do Botafogo. Pô, o Vitinho destruiu na final da Libertadores, destruiu na reta final do Brasileiro, dá solidez defensiva pro Botafogo. Pô, às vezes eu penso, cara, eu odeio isso de, pô, eu sei que é uma nova era, a gente tem que pensar grande, etc. Pô, mas 2 anos atrás era Daniel Borges, Saravia e não sei mais quem ali, o Botafogo tinha 3 lateral que não valia por um, irmão. É, De Plácido, não. pô, de Plácido que a gente orgulhava do de Plácido fazendo merda no vestiário. Não, Fazendo, Deus me livre. fazendo, pô, o No dia que Vitinho eu é vi de muito bom Plácido dar lateral, um gosto dele. carrinho de cabeça, eu parei. Deu um carrinho de cabeça que eu falei, pô, isso não é possível, cara. Isso não pode ser levado a sério. Mas, pô, é isso, cara. Eu acho que o Vitinho, ele não é esse lateral que, tipo, nossa, que enche os olhos, né? Que, se quiser comparar, inclusive, com o Alex Telles, que é um lateral que enche mais os olhos, porque, pô, bate falta, tem uma batida de fora da área que é absurdo. É um jogador mais plástico. Aí, pô, aí você fica nessa tendência de achar que o Vitinho é fraco, mas ele é outro estilo de lateral, né? Eu mesmo demorei a entender esse estilo do Vitinho como lateral, porque eu gosto desse lateral que chega ali no fundo, que é mais habilidoso e tudo, que não é muita praia dele. E quando você entende isso, você entende que ele é um baita lateral. Pro futebol brasileiro, então, porra, uma posição que você não acha lateral, você Sim, deveria olha quanto agradecer tempo que a gente você tem demorou, Vitinho. né, cara? E para as duas, né, Exatamente. cara? E para as duas. Olha quantos times aí, cara, não consegue achar um lateral para nenhuma das duas posições. O Botafogo é bem servido no lateral esquerdo e bem servido no lateral direito. Ele e o Ponte. É, depois de tanto tempo, depois Daniel Borges, Saravia, de Plácido, pô, tu falou de Plácido, meu irmão, tu viu de Plácido que eu falo, meu amigo, que esse cara tem muita sorte na vida em ser totoca das ideias e argentino. Porque Exato. se fosse de Souza, não seria jogador de futebol. Mas como é de Não Plácido, ia, né? joga. Bentão, Passaporte terminamos ajuda. aqui. Oi, perdão. O passaporte ajuda. Passaporte ajuda. Aquele passaporte comunitário aqui do Mercosul ajuda muitas vezes. Terminamos aqui os subestimados e superestimados aqui. Pô, boas escolhas, hein? Foi pra polêmica. Eu gosto, Bentão. Não veio na Partiu pra retranca pra polêmica. cá. Veio futebol alegre, ofensivo, trazendo polêmicas. Gostei, Bentão. Pra gente ir pro É isso. nosso quadro, que é o quadro, Bento, Dança das Cadeiras. Isso parece ser fácil, mas já teve gente que me ligou depois do programa. Cara, precisamos regravar porque eu escolhi errado. Teve gente. Teve gente, Dedé. Já teve, cara. Ê, Monark, Mano, me ligou. Pô, vamos regravar que eu escolhi errado. Eu falei, não, isso aqui é um quadro sério, é um programa sério, padrão de qualidade, Fogão Net. Então, tá certo. Bento, O que as é o regras, jogo vai? das, o jogo das cadeiras aqui. São 5 cadeiras históricas do Botafogo, patrocinadas por um jogador, por a lenda perpétua. Newton Santos, Hum, Garrincha, Didi, Heleno e Jairzinho. Então, esses jogadores patrocinam as cadeiras, são os patronos da cadeira. Então, eles não participam da brincadeira. No começo do jogo, a nossa IA do Fogão Net, ela sorteou 5 jogadores para começarem sentados nessas cadeiras, que foram Dodô, Sidorf, que você colocou entre os subestimados, Wagner, Marinho. Wagner talvez é um outro que é bem citado no subestimado. Marinho Chagas e Josimar. As cadeiras estão bem representadas? não, não, bem representado. Perfeito. Então eu vou começar a te falar nomes e você vai analisar e vai dizer se alguém merece estar sentado na cadeira no lugar de um desses 5. Por exemplo, eu vou dizer, Ciclano, tu vai dizer, pô, o Ciclano merece estar na cadeira do Imortal do Botafogo mais do que o Josimar. A gente vai e troca. Até acabar os nomes e a gente vê os seus 5 escolhidos. Fechado? Tá bom, vai. Então vamos embora. Primeiro nome, Dirceu. Não, deixa como tá. Carlos Roberto.
Entra no lugar do Dodô. Carlos Roberto no lugar do Dodô. Alteração feita. Seguimos. Polêmico, gostei. Tá jogando ofensivo hoje, gosto. De Jair Maestro. Não, deixa como tá. Nilo. Não é muita referência pra mim, tá? Confesso. Segue. Manga. Sai Cido. Seguimos. Rildo. Segue. Berg. Segue. Carlos Alberto Santos. Vai entrar lá embaixo. Vai entrar no Diasmão. Carlos Alberto Santos no lugar do Josimar. Seguimos. Muito Gotardo. polêmico. Ah, não. Gotardo Eu é. sou suspeito. Eu sou suspeito. Sou muito fã do Carlos Alberto Santos. Gotardo. Mas ele vai sair agora. Caso o Alberto Santos saia, entra Gotardo. Eita. Mal, Ficou mal, pouco mal tempo o Carlos sentou, já Alberto. levantou. Pô, mas pelo menos tu deu tempo de cadeira para ele, né? Deu um chá de cadeira pro Carlos Alberto Santos. É, faz parte do elenco, né? Sebastião Leônidas. Segue. Segue. Roberto Miranda. Segue. Perfeito. Gerson Calotinha de Ouro. Não vai ter jeito, vai ter que entrar. Marinho. Tira o Marinho, põe Gerson Calotinha de Ouro. Boa, segue. Paulo César Lima Caju. Hoje ele prefere ser chamado de Lima. Eu respeito. Como que eu vou deixar esse caminho de fora? Hum. Meu Deus do céu, cara. Vai ter que entrar lá É em daqui cima para no lugar do pior, cara. Carlos. Pode ficar tranquilo que é daqui para pior. Sai Carlos Roberto, infelizmente. Entra Paulo César Lima, sai Carlos Roberto. Perfeito. Sérgio Manuel. Ei. Não, vai ter que ficar de fora. Não tem jeito. Segue. Afonsinho. Ei. Cara, com muita dor, o Afonso vai ficar de fora. Eu ia Perfeito. tirar o Gotardo, mas ele vai ficar mais um pouco. Perfeito. E Quarentinha? Aí, Quarentinha, eu tiraria o Gotardo. Tira o Gotardo e põe o Quarentinha? Sim. Perfeito. Zagalo. Velho Lobo. Vai, tira o Wagner. Perfeito. Deixa eu ajeitar aqui. Velho Lobo. Que maldade. Amarildo, o Possesso. Cara, Cara, tem não um se apelido faz. mais maneiro que esse. O Possesso. Pô, que apelido maneiro. Amarildo, Isso que não se fique faz. bem. Quê? Isso não se faz, cara. Porra. Hum. Amarildo, pô, será? Vou tirar o Gerson. Tirar o Gerson, botar Amarildo, o Possesso. Rapaz, polêmica, polêmica. Gosto, gostamos. Seguimos. Paulo Valentim. Segue. Alemão. Segue. Mendonça. Segue. Mimi Sodré. Segue.
Ah, cara, segue, vai. Vamos deixar, vamos deixar o nosso passado falar depois. Paulinho Criciúma. Segue, Maurício. segue, Tiquinho Soares. segue. Carvalho Leite. Aí entra no mesmo lugar do Mimi Sodré pra mim. Mas segue, Valdeir The Flash. segue, Louco Abreu. segue, Rapaz. Almadinha. segue. Túlio o Maravilha. Entra no lugar do Manga. Túlio no lugar do Manga. Túlio o Maravilha. Vou ajeitar aqui. Perfeito. Seguimos. Barbosa. Segue. Luiz Henrique Pantera Negra. Tá, vou começar a cometer muita heresia agora, tá? Vou partir pro ataque. Vou entrar no lugar do Clarentino. Sai 40, entra Luiz Henrique. O Pantera. Polêmica. Gosto, gosto. Não, essa daí foi Alex. heresia. Não é nem polêmica, é heresia. Alex Telles. É. Eita, segue, Oi? segue. Segue antes que eu Sério. mude de ideia. Savarino. Segue. Nilson Dias. Segue. Marlon Freitas. Não vai ter como, vai ter que entrar. Não tem jeito. Ele vai sair. Paulo César Caju. Paulo César Caju. Entra Marlon Freitas. Sai Paulo César Lima. Tá aqui, ó. Vai Se destravar ele vê um aqui. negócio desse, Destravou. ele xinga até a última geração da minha Uhum. família. Na verdade é. Igor Jesus. Não, segue, Donizete o Pantera. segue, Gonçalves. segue, Bastos. segue, John segue, e Jefferson. segue. Então finalizamos Dança das Cadeiras com Bento, meu amigo Bento, do Acesso Total, Glorioso Connection. E os escolhidos por ele são Marlon Freitas, Túlio o Maravilha, Zagalo, Amarildo e Luiz Henrique Pantera. Pô, boas escolhas, Bento. Boas escolhas. Gostou das escolhas? Até que não é tão difícil quanto parece, né? O pessoal que se complica mesmo, né? Cara, é difícil porque às vezes o match que você queria dar não dá, né? Mas assim, acho que dessas daí, talvez a que eu mais tenha dúvida ainda seja do Luiz Henrique, tá aí para outros não estarem, mas faz sentido ele estar. Então, tô feliz. A escolha está bem feita. Polêmicas não estão bem feitas. E chama a audiência, isso é muito importante aqui pra gente. Estamos aí para isso. Tá, rapaz. Entrando aqui para nossa tela inicial. Bento, acabou o nosso game show. Queria, antes de mais nada, agradecer pela sua participação aqui, pelo seu tempo. Eu sei como ajustar a agenda. Cara, a pergunta que eu Tranquilo. faço para todo mundo que vem aqui é o que você espera do Botafogo nos próximos 5 anos?
Cara, eu espero que seja um clube mais que navegue por águas mais calmas, que a gente não tenha tanta oscilação, né, de estar sem saber o dia de amanhã e no outro dia estar muito feliz, no outro dia acordar muito triste, muito preocupado. Eu acho que ficar aqui, falar, quero que seja um clube que levante 25 canecos nos próximos 3 anos, passa muito por isso, assim, a gente ser um clube que consiga ser mais estável. Acho que o Botafogo ainda é muito instável. Eu quero que esse maremoto que a gente está metido passe o mais rápido possível, seja para qual lado for, se for para seguir com o texto, para que a gente siga de uma forma mais tranquila. Se for para ele sair, muito obrigado e que a gente siga com outra pessoa, com outro grupo que dê mais paz para a gente. Eu espero um clube mais organizado, mais transparente, principalmente, sinto muita falta de transparência hoje em dia no Botafogo. E gostaria de um clube com mais estabilidade, assim como os nossos rivais, principais rivais que a gente quer rivalizar hoje no Brasil, navegam por águas mais calmas. Eu acho que os resultados não vêm à toa por conta disso. Perfeito. Obrigado mesmo por participar aqui. Gostou? Você gostou aqui da nossa Muito. brincadeira, no game show? Deu para Adorei, divertir. Léo. Pô, muito. Obrigado pelo convite. É uma coisa diferente. Eu, Gostei eu que muito. agradeço. Não, eu que agradeço, cara, né? Lembrando a todos para deixar o like, comentar, compartilhar. Vai estar, obviamente, na descrição aqui o canal do Glorioso Connection, para quem ainda não conhece. A gente aguarda ansiosamente novos programas no Instagram do Bento também. Quem quiser seguir ele lá, vai estar na descrição do vídeo. Disponível também durante a semana no Spotify e de acesso antecipado para os membros. Muito obrigado por todo mundo. A gente aguarda. Até semana que vem. A gente espera voltar num clima mais ameno do Botafogo. Bento, muito obrigado. Fomos, rapaziada. Valeu. Valeu.